Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio de Famílias na Escuta. Hoje nós vamos conversar com Brenda Godoy, pediatra, e nós vamos trazer para vocês aqui questões sobre o primeiro mês desse bebê. Muito bem-vinda, Brenda, ao nosso podcast. Muito bom ter você aqui mais uma vez. A gente falou o primeiro ano, vai ter que começar de novo. Eu falei primeiro mês? Falou. Pode de novo, Brenda? Esse não tinha jeito. Não dá pra fazer nada. Então vamos. Você fez isso na primeira. Da humanização, né? Tá. Referência no mundo da Gente, humanização. apagou na minha cabeça. Tá. Então vamos. Olá, família! Estamos aqui com mais um podcast Famílias na Escuta. E hoje eu trago para vocês mais uma vez a querida Brenda Godoy, pediatra, super alinhada aí com essa questão da humanização, desse acolhimento, que na verdade não consulta apenas o bebê, né, Brenda? Sim, consulta a família, toda a família inteira. Sim. Muito sim. bem-vinda mais uma Obrigada, vez. Muito bom querida. ter você aqui. Eu que agradeço. Hoje nós vamos trazer um assunto muito bom também, que é sobre o primeiro ano do bebê. Sim. Esse bebê agora, Brenda, ele deixou de ser recém-nascido. Sim. Muitas vezes, assim, não tá tudo flores ainda não. Não. A gente ainda tem... E o primeiro ano do bebê é assim, eu falo assim, quando alguém vira pra mim e fala, nossa, esse foi o ano mais intenso da minha vida, eu falo, não. O ano mais intenso da sua vida foi seu primeiro ano de vida. E vai ser o primeiro ano de quando você tiver filho. Por quê? Porque o primeiro ano do bebê, o bebê é um novo bebê. A cada semana, a cada mês, né? Ele pode estar aí, né? Num processo de desenvolvimento, né? Que não é linear. A criança tem as... Eu falo que é a montanha-russa, né? A criança, de repente, né, muda completamente o comportamento, muda completamente o padrão de sono. Então, todos os assuntos, assim, tudo junto e misturado, acontece ao mesmo tempo no primeiro ano de vida do bebê. Então, mais uma vez, é muito importante essa família, né, tá bem amparada profissionalmente. Amparada com profissionais que vão estar ali trazendo informações de qualidade e informações no momento certo que fazem sentido para aquela família. O que a gente vê hoje? É a família que entra no Instagram, fica ali rolando e fica consumindo aquele tanto de informação assim, sem pensar, sabe? E quer reproduzir. E mais do que reproduzir, a família não faz um filtro de olhar aquilo e falar, aquilo faz sentido para mim ou não faz sentido para mim, né? Porque algumas informações vão fazer sentido, outras não vão fazer tanto sentido, né? Então, esse feeling aí, esse filtro mesmo de falar, não, isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero, né? Muitas vezes quem vai fazer isso para você é o profissional que vai estar do seu lado, que vai conseguir entender o seu contexto, o momento daquela criança, né? E vai conseguir te dar ali a melhor orientação. E, assim, a criança, cada mês, ela é uma criança diferente. Então, ela vai estar ali fazendo uma coisa completamente nova, que pra gente pode não ser nada, mas pra ela tá aprendendo a ver a própria mão. Então, pra ela, mundo dela, as cores começam a ficar mais nítidas, né? Então, todo dia tem uma agenda. Todo dia a criança tem uma coisa para aprender, né? Isso sem falar nas vacinas, né? Nos pontos de amadurecimento aí do intestino, que vai ter um momento de mais cólica, um momento de um cocô diferente. Então, todo dia, né, tem uma coisa diferente aí na vida dessa criança e que muitas vezes os pais vão se sentir perdidos, né? Então, assim, muito importante a gente estar aí em dia com essas consultas com o pediatra, né? Tem vezes que a mãe começa a fazer algumas perguntas que são perguntas que vão aparecer a resposta lá na frente. Por exemplo, a criança está lá com 3 meses e a mãe vai falar, doutora, mas quando é que vai começar a comer as primeiras comidinhas? Aí eu vou e respondo, né? Próximo de 6 meses. Mas eu falo assim, não preocupa com comida agora. Vamos por etapas. Vamos por etapas, porque senão ninguém dá conta. E aí tudo começa, né? Assim, o desenrolar desse primeiro ano começa nesse primeiro mês bem estabelecido. Como é que foi a experiência de parto dessa mulher e como é que foi a experiência de chegar em casa com esse bebê? Essa família se sentiu amparada por esse profissional? Essa família se sentiu completamente perdida? Essa família está segura que a amamentação está rolando?
Porque se a família passa do primeiro mês ainda com aquela insegurança, se ainda vem uma vizinha e fala um pitaco, mas esse menino aí não ganha peso, mas esse neném aí é meio magrinho. Na minha época. Então a gente tem assim, né, que respirar fundo, né, e tá dentro de si segura. Porque se eu tô dentro de mim, segura como mãe, de que tô bem, a vizinha pode chegar e falar o que for, que eu tô bem, que eu não vou ficar na bala. Que vai ser o famoso aham. Aham, isso, o famoso aham, exatamente. Agora, se dentro de mim ainda existe uma parte ali que fala, meu peito não dá leite. Na hora que chega essa vizinha me destrói. Essa vizinha me deixa de cama, preocupada que meu filho tá magro, né? E às vezes seu filho tá magro, dentro da normalidade, né, dentro do seguro. E nada melhor do que algum profissional bem formado, né, e bem sabedor do que está acontecendo, para saber se o seu bebê está dentro do seguro ou não. Né? Então, uma vez essa amamentação estabelecida, e muitas vezes, no primeiro mês, a gente já vai estabelecer essa amamentação até como mista. Né? Não é mais mãe ou menos mãe quem dá a fórmula, não é. Então, a gente vai ter aí várias formas de dar fórmula, várias formas de conseguir assegurar esse aleitamento misto, né? Que é peito e fórmula também. Mas, se a gente conseguir chegar aí num ponto de segurança da mãe e do bebê, de que estamos no aleitamento materno exclusivo bem felizes, a gente tem aí uma estruturação mesmo de caminho bem legal para esse primeiro ano. Por quê? O desenrolar do sono, ele vem a partir de um bom vínculo com a mãe. E esse bom vínculo com a mãe, ele começa inicialmente nesse dormir junto, nesse cheirinho da mamãe, nesse mamar e fazer a criança dormir mamando, nessa associação de dormir mamando, de estar ali juntinho com esse bebê, de estar ali disponível, com seu corpo disponível. Uma coisa que eu falo com as mães é assim, o seu bebê estava dentro de você, colado do lado de dentro. Você acha normal ele agora estar dormindo num berço a metros de distância de você? Não é normal. É normal agora que ele queira continuar colado do lado de fora, que é a esterogestação que a gente tanto fala, né? Que é a criança ainda muito dependente de um adulto nesse primeiro ano inteirinho. Quando a gente vai estudar a esterogestação, a gente tem muito material falando sobre os primeiros 3 meses, né? Então tem gente que, né, fala que a esterogestação acaba com 3 meses, mas a esterogestação, em algum nível, ela continua até que a criança tenha completa inserção social. Então, por exemplo, uma criança até ela andar, ela precisa muito de uma mãe. Ela precisa muito de alguém carregando, ela precisa muito de um cuidador. E a criança vai andar próximo de 1 ano. Então, por exemplo, se eu penso assim na natureza, o potrinho, ele acaba de nascer e ele já anda. Para um bebê humano ter o mesmo desenvolvimento motor de um potrinho, ele tem que chegar até 1 ano. Então, ele está ainda em esterogestação, ele está ainda dependente de um cuidador o tempo inteiro, colado nele, do ponto de vista motor, né, para se locomover até 1 ano. É claro que a coisa, né, não é assim, fez 1 ano, clicou, né, e virou outra criança. Não é exatamente assim. Mas lá para 9 meses ele vai começar a se locomover, engatinhar, rastejar, até começar a montar no sofá, no banquinho, até começar a tornar-se, né, um pouco mais autônomo nesse ponto de vista. Mas o bebê de 1 ano, ele anda, mas ele ainda não fala, ou fala algumas poucas palavras. Então, ele ainda é dependente psiquicamente dessa mãe. Então, essa esterogestação aí, ela continua ainda no ponto de vista psíquico. Esse bebê depende dessa mãe ou de um cuidador primário, né, seja aí uma babá, uma avó que vai fazer esse papel, o pai, né, que faz aí juntamente com a mãe o papel de cuidador primário. Então, esse bebê vai estar aí muito vinculado com essa mãe, dependendo de um cuidador, né? Dependendo de alguém ali o tempo inteiro. Então, isso vai se refletir no sono, no processo com que a criança vai encontrar os alimentos, que é a introdução alimentar, né? Que é um novo universo que abre para a criança. Pensa bem, de repente você descobre que existem cores, sabores, cheiros, texturas diferentes, temperaturas, né? Uma manguinha mais gelada, uma manguinha mais temperatura ambiente. São coisas diferentes, né? Então, todo dia é uma novidade, todo dia comer alguma coisa diferente. Então, é muito estímulo para esse cérebro. Então, o cérebro da criança no primeiro ano,
nos primeiros 2 anos, mas em especial no primeiro ano, ele está em constante transformação. E os pais, constante aqui, ó, no trabalho, na luta, atrás. Então, a gente pode, assim, né, setorizar, pensando na amamentação bem estabelecida, e essa amamentação bem estabelecida vai me dar uma tranquilidade aí para eu atravessar o primeiro semestre, para eu atravessar até o primeiro semestre ano de introdução alimentar, que é de 6 a 12 meses, né? Mas a gente tem alguns aspectos da introdução alimentar, alguns aspectos do conhecimento da criança, conhecer as texturas também até 2 anos. Então, a criança está aí nesse desenvolver, nesse desenrolar dos sentidos muito, muito aguçado até pelo menos 2 anos, sabe? A gente vai ter também os momentos que a gente chama, né, popularmente de salto de desenvolvimento, que é quando a criança parece que virou outra criança, né? Não é possível. Cadê minha criança? Me devolve a minha criança de volta. Porque a criança, às vezes, muda muito o padrão de sono, fica irritada, né? Isso tem a ver, mama mais ou mama menos. Daí a mãe sempre acha que tem um problema. Se mama mais, é porque achou que meu peito não está com leite. Tá passando fome. Se mama menos, pensa, ai meu Deus, vai desmamar? Mas pela aí, tudo isso que eu fiz aqui vai desmamar agora? Então, você vê que uma mãe que está bem estruturada, se ela está bem segura, se o bebê mamar mais, ela vai entender. Mamou mais porque precisou mais. Se o bebê mamar menos, ela vai falar. Mamou menos porque precisou menos. E ela está segura. E o bebê dela está evoluindo. E bora. E vamos embora. Agora, se essa mãe está insegura, se esse bebê mamar mais ou mamar menos, ela vai ficar aí. Em cima do muro. Balançada. E isso o bebê também vai sentir essa insegurança. Então, muito importante a gente estar aí bem consolidada, né, nessas questões de vínculo mãe-filho, de vínculo mãe-pai-filho. Né? E além dessa construção também, Brenda, do primeiro... Vamos falar do primeiro mês em diante, né? Sim. Essa mãe ainda, você citou aí, né, no começo da sua fala, sobre o parto, sobre a amamentação, ela ainda está processando isso tudo também. Sim. Então, se é uma mãe, por exemplo, que teve um parto mais desafiador, que teve uma amamentação ali que também já foi um pouquinho mais desafiadora, ela ainda está se reerguendo ali no primeiro mês. Ou o contrário, né, que teve um parto que foi como ela desejou, que ficou tudo bem para ela, uma amamentação que teve um probleminha, mas aí depois ela também já foi para frente. Nesse primeiro mês ela já pode estar se sentindo melhor, uma autoestima melhor. Inclusive, só puxar o gancho que tem podcast aí também sobre autoestima, o autocuidado, sobre a sexualidade depois do parto. Tem podcast também sobre introdução alimentar com a Luísa Miranda. Então, tá cheio de coisinha aí, pode rolar aí para vocês conseguirem ter acesso a essa parte também. E aí, toda essa questão, quando o que eu vejo também, nesse primeiro mês, assim, não, agora vai. Né? Porque você está num dia ótimo, agora vai. Mas eu sempre falo também que a maternidade, eu junto, né? Mãe, bebê, todo mundo ali, é aquela montanha-russa. Tem dia que nossa, hoje eu fui uma mãe maravilhosa. Tem dia que, nossa, hoje eu fui uma mãe péssima. Pronto, pensa no que você fez, o que pode mudar e o outro dia tá chegando aí, né? Eu, como mãe, tem dia que eu olho assim pra minha biblioteca, eu falo, não adiantou nada eu ler esses livros aqui. Não adiantou nada, porque assim, gritei com meu filho, perdi a paciência. E a gente também tem que saber se acolher, né? Assim, sim, se permitir também, pelo né? amor de Deus, né? Dar uma respirada. É o trabalho, é a maternidade, é a casa. É muitas funções que a gente também tem que se permitir esse cansaço dessa extravasada, assim, às vezes. E entender também que nós também estamos em aprendizado, né? Sim. Eu tô inconstante, né? Tem 2 professores lá em casa, Gael e Aurora, me ensinando a ser mãe todos os dias. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber, né, que a gente está aqui aprendendo e querer que ser cada dia melhor e, ao mesmo tempo, também se acolher, saber que a gente vai errar mesmo. Se permitir errar. Se permitir errar. E se errar. Isso mesmo, bola pra frente. Consertar usar aqui, esse erro evitar. aí pra gente fazer pessoas melhores, que é isso que a gente faz aqui, né? Essa proposta de criar filhos. Que, inclusive, a gente, né, carregando essa culpa aí de errei isso, errei aquilo. Eu li uma vez sobre, inclusive, aquele livro sobre o cérebro da criança. Sim, eu amo ele. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, se vocês não leram ainda, vou deixar o nome aqui na descrição. Ele me ensinou muita coisa também, esse livro. E aí o contexto também, esse maternidade, a gente vai voltar aqui pro sono ainda, peraí. O contexto da maternidade é assim, se você erra, seu filho também tem de que errar
Sim, isso é muito legal. Isso é e, muito legal. Mas assim, eu errei, então o que eu tenho que fazer daqui pra frente? Sim, né? sim. E quando eu erro, por exemplo, lá em casa, o filho aqui, a mamãe errou porque a mamãe tá estressada, a mamãe tá cansada, e vou resolver aqui, e sempre converso, né? Sempre contando pra ela. Então elas entendem também assim, olha, tudo bem errar, mas o que eu vou fazer, né? E que erro que foi esse? Então, toda essa questão da maternidade, em si, a gente também vai aprendendo. E isso o bebê aprende não é porque ele não fala, que ele não, não manifesta, né? Igual a gente, que ele não vai entender isso. Sim. Né? Então, toda essa conversa, assim, no primeiro mês... Sim. De recém-nascido, né? Na barriga. Sim. Toda essa conversa com o bebê, explicando para ele o que está acontecendo, né? Onde que vai. Ele pode não estar sabendo o que é a casa de alguém, o que é o carro, parará. Mas ele está entendendo que ele está ali no meio. Eu tenho certeza que eles entendem tudo, Ana. Tenho certeza. Eu vejo nos olhinhos deles que eles entendem tudo que está acontecendo, todas as transformações. E eles também são capazes de nos acolher, sabe? De nos acolher, de nos dar aquele abraço. Tem vezes que eu abraço meus filhos que eu falo, eu que precisava mais desse abraço. Aquele abraço gostoso, né? Às vezes eles estão lá assim e a gente... Ai. E aí, jogando essa parte, né? Esse ponto que a gente falou agora pro sono. Lá em casa as meninas não dormem até hoje. Assim, elas têm que acordar de noite. A Juju, ela sempre... Um breve, assim, ponto do sono. São duas crianças que vieram do mesmo útero, que moram na mesma casa, mas que têm um sono completamente diferente. Sim. As duas amamentaram até mais de um ano. E aí, a Yasmin não dorme até hoje, 5 anos. Ela sempre acorda pra conferir a casa. Mas o que é não dormir até hoje? Ela acorda pra conferir a casa. Ela acorda umas 2 vezes de noite ainda. Mas ela levanta, dá uma levantada, conferida. Confere, vai lá no quarto. Às vezes ela entra lá debaixo da minha coberta mesmo. Às vezes ela volta pro quarto dela. E volta a dormir sozinha. Volta a dormir sozinha, mas ela tem que conferir a casa todos os dias. Meio vigia, né? Mas eu já conversei com ela. Filha, olha aqui, tudo bem você acordar de noite, se você não tá conseguindo dormir, se tá acontecendo alguma coisa, tudo bem. Você vai lá, se é alguma coisa, dor, parará, você acorda, a mamãe fala. Mas aqui não é isso, não me acorda, não. Dá uma voltinha lá na casa e volta a dormir. Quer deitar do meu lado? Não tem problema, mas não precisa de acordar. Essa é a Yasmin. A Yasmin mais velha. Tá de 5 anos, tá com 5 anos. E a Juju, ela, desde o primeiro mês, ela dorme a noite toda. Pois é. O que eu fiz? Não faço ideia. Ela deitou e ela dormiu. Só isso que ela fez. É perfil da criança. É perfil. E hoje ela fica assim, às vezes ela acorda, se a Yasmin acorda fazendo barulho, porque às vezes ela acorda meio barulhenta. Eu não sei se ela acorda assustada, com medo, ou se tem alguma coisa de sonambulismo, às vezes. Mas às vezes bate porta. Mas ela lembra, assim, ela fala, mamãe, eu acordei e vi. Tem dia que não. Entendi. Tem dia que ela não lembra. Então eu já deixo pra lá. Então, paciência. Outro dia a gente fala disso. Sim. Mas eu sempre pergunto pra ela, filha, você levantou essa noite, você lembra? Entendi. Ela sempre olha assim, não, pra quê? Entendi. Aí pronto, mas tem outras vezes que ela lembra. É rapidinho, assim, ela dá uma voltinha na casa, ela nunca tentou comer nada, nunca tentou ir às vezes xixi. Às vezes ela pede leite, mas até eu ir lá pegar e voltar, ela já dormiu de novo. Tá. Ela teve, sobre o sono ainda, né, toda essa questão terror noturno. Sim. A Yasmin teve, Juju acho que não teve até hoje, mas Yasmin tinha muito. Mas Yasmin teve quando a Juju nasceu, será? Não lembro. Acho que foi depois que o Ju nasceu. Porque pode, né, assim, essa mudança da rotina. Tudo mudou, né? 2 filhos, né, quando chega o contextualizando, eu engravidei com 10 meses, né, de novo. Sim. E aí, por mais que a gente faça tudo juntinho, né, eu também não deixei aquela coisa, não encosta, não faz isso. Não, vamos todo mundo junto. Todo mundo junto, não tem jeito. Todo mundo num quarto só. Se a diferença é menor que 2 anos, são 2 bebês que você tem em casa. Sabe? Um bebê com uma demanda, outro com outras demandas, mas os 2 com demandas ali de bebê ainda fralda. O colo, o leite, o dengo, né? Tudo isso. Sim. E aí, nessa parte do sono, assim, eu não... como eu já comecei a falar lá de casa, né? Eu nunca me cobrei delas dormirem a noite toda. Mas assim, às vezes eu fechava o olho e dormia 2, 3 horas. Tava ótimo. Era o tempo ali que eu conseguia descansar. E até hoje, né, quando eu falo que elas não dormem, às vezes direto no Instagram eu tô falando, olha, fui acordada hoje 1 milhão de vezes. Então, mas tudo bem pra isso, porque eu sei que hoje ela já é uma demanda diferente, né, desse sono. Não tem que acordar, levantar, colocar no peito e tudo mais. E a gente entra nesse ponto aqui em diante, que a gente tá falando desse processo, né, do parto, da amamentação.
a abstinência do sono da família, né? Especialmente da mãe, porque por mais às vezes que o pai queira levantar, queira ajudar, a mãe tem que acordar de todo jeito para amamentar. Em geral, a demanda final é da mãe. Por mais que o pai seja um pai sólido, que ele vá primeiro, né? Que em alguns despertares da criança ele consiga fazer essa criança dormir, e de fato isso vai ser positivo para a mãe conseguir ter uns estirões maiores de sono, a grande maioria dos despertares são da mãe mesmo. Então, existe essa demanda maior para a mãe. A gente tem uma transformação cerebral mesmo, de neurociência, de que a mãe fica assim um pouco mais, vamos dizer, o sono da mãe muda depois que ela se torna mãe. Então, fica um sono mais leve. Então, a mãe acorda fica mais atenta, facilmente, né? Mesmo. Sempre, tá? E além de ser mais leve, a mãe tolera despertar mais vezes e ainda assim tá inteira no dia seguinte, tá? Agora, esse inteira, cuidado com essa palavra, porque não é pra estar linda, maquiada de rímel, pronta pra outra, não. Você tem que estar ali à disposição dessa criança também. Então, a mãe fica com o sono um pouco mais próximo do padrão da criança. E qual que é o padrão da criança? Despertar algumas vezes à noite. E que interessante você falar isso, que a Yasmin acorda para ver se está tudo bem na casa. Porque a criança, ela desperta tantas vezes aí nos primeiros meses porque ela quer ter certeza de que tem um cuidador por mim aqui. Tem um cuidador, né? Tem alguém aqui por mim, gente, ou eu tô sozinho. Dormir, todo mundo foi embora. Exatamente. Dormir, todo mundo embora. Então, ela não quer que isso aconteça. Ela quer ter a segurança. Dormir é segurança. Eu quero ter a segurança de que tem alguém aqui por mim, sabe? Então, quando eu penso assim, né? Quando eu falo com os pais, se eu levar você agora para uma selva, te deixar lá de helicóptero, você vai dormir? Você não vai dormir. Porque você não sabe se vai chegar um leão, uma onça, vai né? Ficar sempre ativo. Exatamente, vai ficar sempre ativo. Se você estiver com outra pessoa, você vai falar assim, você dorme e fica acordado, você dorme e fica acordado. Ou se você fizer, você vai fazer alguns cochilinhos. Na hora que você se sentir seguro, falar, não, aqui de fato já tem uns dias que eu tô acordado e ninguém veio, não veio nenhuma onça. Então, beleza. Então agora eu vou dar uma dormidinha aí de um estirão maior de 4 horas. Então, é mais ou menos esse raciocínio que a criança tem. Ela quer ter uma noção de segurança. Então, dormir é segurança. Então, o que a gente puder trazer para essa criança de segurança, de proximidade, de que eu tô ali coladinho com você, uma criança que dorme no colo, ela vai começar a construir aí essa noção de segurança, né? De que tem alguém por mim aqui. E depois tá? ela vai. E depois ela vai. E esse depois, ele não tem pressa. Então, voltando nessa lógica de que a mãe tem o cérebro transformado quando ela se torna mãe, o cérebro da mãe começa a ter um padrão de dormir e de acordar próximo do bebê. Então, ela tolera mais despertares à noite e ela vai querer fazer sonecas de tarde. Então, aquele papo da sua vizinha que falou, quando eles dormirem, dorme também, é uma sabedoria. Pode ouvir a sua vizinha, nesse caso pode. Talvez não consiga deitar e apagar. Isso. Mas vai ter um momento vai ficar do lado. De descanso. E muitas mães falam isso, né? Eu via com meus filhos também. Se eu tô do lado do bebê, ele dorme 1 hora, 1 hora e meia. Se eu deixo lá, é 20 minutos. Sim. Se eu coloco no berço, é 2 minutos. Por quê? É a selva. Não tem ninguém aqui comigo, eu não vou dormir aqui não, você tá doido? Vai que chega um leão. Entendeu? Então, a gente tem que trazer essa noção de segurança. E para eu trazer isso de segurança, tem que estar disponível para esse filho. E para eu estar disponível para esse filho, tem que ter toda uma rede de apoio, inclusive financeiro, para me apoiar, para esse bebê conseguir aí fazer esse ponto de sono dele. E tá? é importante também, Brenda, porque o que a gente vê hoje, assim, muitas tabelas de sono. Tabelas de sono. Extremamente exaustivas, porque a mãe, ela também se cobra ali. Porque o que ela lê, muitas vezes, mais uma vez, a gente falando ali do Instagram, que vai rodando, o bebê que dormiu 12 horas, o bebê que dormiu isso, meu bebê não tá dormindo, ele tá com algum problema. Aí ele já começa, né? É hiperativo, é isso, é aquilo, ele tem alguma coisa. Isso cai naquela história de que abri o Instagram, tive uma chuva de informação, não filtrei e quero colocar o meu filho na tabela. Em vez de entender que a tabela era para ela me fazer entender meu filho. Então, as tabelas de sono, elas servem para os profissionais. Então, é meu papel como profissional, é papel dos profissionais do sono, enfermeiras e etc., pessoas formadas para isso, é papel desses profissionais entenderem aquelas tabelas, entenderem o contexto dessa família e saber
quais informações daquela tabela lhe serve para aquela criança ou quais não. Às vezes a tabela vai me ajudar a abrir um diagnóstico, a abrir um leque diagnóstico. Falar, será que tem alguma coisa esquisita com essa criança? Né? Talvez essa tabela vai me ajudar como profissional. Mas isso é um raciocínio clínico meu. Não deve ser um raciocínio clínico dessa mãe, porque senão ela não vai ter paz. Porque senão ela vai ficar procurando diagnóstico no Instagram o dia inteiro. Ou vai ficar ali achar. o tempo inteiro, filho, você precisa dormir agora, até tal hora, o tempo inteiro. Fica lá chacoalhando. Isso é querer colocar a criança dentro da tabela. Então, as tabelas, elas nunca são assim. A criança tem que dormir daqui a 40 minutos. Elas nunca são assim. Ela é assim, de 40 a 80 minutos. Então, sempre tem um prazo. E, para além da tabela, não olhe para a tabela. Olhe para a sua criança. A sua criança está com sinal de sono? Tá parecendo que ela quer dormir? Não. Ela tá te comunicando com certeza o que ela quer fazer, o que ela tá afim de fazer, o que a natureza dela tá pedindo. E o dia também, né? Como que foi para favorecer isso Exatamente. Então, o dia, as sonecas, como que tudo isso desenvolveu, como que isso tudo desenrolou pra gente chegar no ponto do sono que a criança tá e conseguir entender esse ponto de sono a partir das tabelas. E não querer enfiar a criança dentro da tabela a qualquer preço. Já tive mães também que pegaram a criança e você vai dormir agora porque a tabela falou. E aí elas vêm, né, voltam pra gente exaustas e culpadas. E, nossa, eu quis forçar meu filho a dormir. Imagina, ninguém força ninguém a dormir, não. Dormir, nem a comer, nem a desfraldar. Ninguém força ninguém. O desfraude é outro podcast legal, hein? Eu também peguei essa. Sim, exatamente. Que são viradas do desenvolvimento, né? Que a gente tem que saber olhar para a criança, saber entender essa criança. Isso. Né? Você falou da virada do desenvolvimento, que era o próximo tópico. Sim. Uma preocupação muito grande das famílias, né? Das mães também, o que meu filho tem que ter em cada tempo, né? Tem os grupos do pós-parto. Sim. Eu mesmo tenho um tanto de grupo de pós-parto separado pelas idades lá. Meu filho tá começando a sentar. O meu ainda não sentou. Né? Sempre chama atenção. Não desespera. Sim. Tá tudo bem. Sim, cada um sim, tem seu tempo. Né? Sim. Não tem que ser agora esse seu marco. Prazo, né? Assim, dentro de um próprio prazo. Então, essa frase, cada criança tem seu tempo, tem que ter uma vírgula depois dela. Dentro de um determinado tempo. Tá? Então, assim, vai ter criança que vai sentar com 5 meses e meio? Vai ter criança que vai sentar com 5 meses e meio. Eu já vi uma criança sentar com 5 meses. Fiquei impressionada. Eu lembro que eu olhava pra criança, olhava pra ficha dela e falava, tá errada essa data aqui. E ele lá, sentadinho, firminho. Mas alguns sentam com 5 meses e meio. E alguns sentam com 7 e meio. Eu passo um pouco de mal, sabe? O pediatra fica aqui... já dá taquicardia. Já dá taquicardia, assim, tá tudo bem com ele. Mas aí você vê que depois disso ele vai já engatinha um pouco mais rápido, né? Então, assim... Então, ele sentou ali com 7 e alguma coisa meses. Agora, um bebê de 9 meses que não senta, ele já passou do prazo dele. Tá? Então, e isso tá para todos os marcos, né? Segurar a cabeça, sentar, olhar no olho, se colocar no mundo, né? Observar a decoração do lugar. Tudo isso que o bebê vai fazendo, a gente vai... Quando chama, né? Quando chama, olha, né? Então, tudo isso que o bebê vai fazendo, a gente vai observando e todos esses marcos desse desenvolvimento são checados na consulta com o pediatra. Então, mais um motivo que é importante eu ir no pediatra mensalmente aí. Depois vira bimensal, depois vira trimensal, conforme a evolução da criança, conforme a demanda da criança. Tá? E a gente tem o que eu queria perguntar para você também, era dos picos e saltos. Sim, né? Sim. Cada desenvolvimento, cada habilidade que o bebê vai pegando ali, vai desenvolvendo, ele vai passar por um processo desse. Sim. O pico, a gente usa esse termo mais para crescimento, que é tipo um ganho de peso um pouquinho mais acelerado. É um estirãozinho, isso. Tem mãe que até fala assim, nossa, eu coloquei meu bebê para dormir, quando eu voltei eu achei que ele tivesse maior. É mais ou menos isso que acontece, que a criança, ela cresce por saltação, sabe? A curva de crescimento, ela não é curva, ela é tipo um degrauzinho, assim. Dói crescer? Pois é. É uma discussão, viu? É uma discussão.
psiquicamente eu posso dizer que sim. Na adolescência a gente tem várias dores. Dor disso, dor no joelho, Sim, dor daqui. Eles dizem que é o estirão também, mas... mas a gente não tem essa clareza, assim, se o bebê que tá chorando porque tá crescendo. Isso fica como mito, porque a gente não tem essa comprovação, sabe? Mas a criança tem esses estirões aí, são os picos de crescimento, que ela vai querer mamar mais. Então, a gente vê essa relação. A mãe fala, mamou, e aí ganhou um pezinho maior. Mas a verdade é que a criança está fazendo esses picos aí de forma até quase que aleatória ao longo do primeiro ano, dos primeiros anos, da vida inteira, né? Até ele chegar aí na altura final dele, ele vai fazendo esses picos de crescimento. Então, a criança vai mamar mais por demandar mais leite. Ou então, se ela já tiver na introdução alimentar, tem crianças que chegam uma fase assim, de repente começa a comer tudo. A mãe vai servir uma manga, quando viu, comeu a manga inteira e já tá comendo a outra. Entende? A mãe fala, meu Deus, não comia nem meia banana semana passada. Isso mesmo. Então, essas variações podem acontecer. O que não pode é eu achar que tá errado, ou eu achar que ele vai comer 2 mangas todos os dias daqui pra frente o resto da vida. Não, a gente é variável, montanha-russa, né? E o salto de desenvolvimento já é um termo mais popular, tá? Pra falar de... habilidades, tá? Aí, por que eu trago isso que é um pouco mais popular? É porque a gente não tem, assim, uma clareza de que existe um salto do desenvolvimento, sabe? Não é um termo, assim, tão cientificamente colocado que a criança faz um salto. A gente sabe que a criança tem vários saltos, né? E vários momentos, e que ela tem prazos para fazer esse salto. Não é assim, quando a criança tiver com 12 semanas vai acontecer isso, né? A gente sabe que é mais ou menos por ali que acontece. Por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes as mães ficam ansiosas com essa história do salto. Tipo assim, nossa, o salto vai acontecer, eu já vou começar a sofrer, entendeu? Deixa pra sofrer quando o salto chegar. Ou então para de sofrer e se joga no caos, sabe? Deixa fluir, vamos lá. Tá no salto, tá demandando mais, vamos dar mais, abraça mais, fica mais, ouve mais, entende mais, fica coladinho mais, que aí a criança vai se sentir segura, vai se sentir acolhida e amparada para dar os próximos passos de vida dela, tá? Então, quando a gente está aí durante um salto, a criança fica mais demandante e pro nosso mundo, né, atribulado, de rotina, a gente fala, ai meu Deus, o que está acontecendo de errado? Às vezes não é de errado, às vezes é a criança no processo de evolução dela, seguindo a vida E muitas dela. vezes também não para, né, para poder ver a gente não para para ver, ouvir e escutar nossas crianças. A gente acha que, beleza, tchau. Não. No ponto de vista, assim, de consultora de amamentação, quando tem esses picos e saltos, né, esse crescimento e essa demanda maior de mamar, de sugar, de ficar junto, é uma forma também que a criança tem de avisar, né? Sim. Mãe, manda mais, né? Cérebro, cola tem que mais produzir mais, né? Porque vai produzir isso aqui no primeiro mês, né? E como é que vai produzir isso daqui no 6º mês? Quem vai avisar para esse cérebro que precisa, né? Sim. É esse mamar mais, estimular mais, correr atrás mais e o corpo responde. Mama, gofa, mama o gofo, quer mais, sai do peito, chora, a mãe pega o peito tá murcho, primeira coisa, acabou o leite. Aí começa. Mas se a mãe tá segura, ela fala, tudo bem, tô dando mais que tá precisando de mais, vamos dar mais. E se tem um pediatra que entende isso também, já vai falar com ela. Que estamos dentro do seguro ou não, tá? Se não tiver dentro do seguro, a gente também tem aí nossas tecnologias, nossas formas de fazer. O que não pode é você achar que tá tudo bem e não tá. Então, você ficar sem acompanhamento, né? Isso também é uma outra coisa que eu acho que o Instagram trouxe. As mães, muitas vezes, ficam no Instagram, ficam ouvindo mais o Instagram. O acompanhamento e acha que tá feito acompanhamento. Então, às vezes, ela tá ali no Instagram e tá ouvindo e tá lendo só o que ela quer, o que ela não quer. Ela passa direto. Aí, o algoritmo só mostra pra ela aquilo ali que ela quer. E ela fica convencida de que ela tá certa, ótima, que ela tá plena. E, às vezes, a criança não está. Nossa, a visão é boa, não tinha pensado nisso. Então, às vezes chegam mães em mim um pouco tardias. Que aí eu vou fazer eu começo a fazer uma leitura até de termos que a mãe tá usando, que eu falo assim, essa mãe tá estudando no Instagram. É mesmo? É termos? Alguns termos que são, né, usados mais no Instagram. E aí eu começo até eu pergunto pra mãe, quais perfis que você segue no Instagram? E aí eu começo a entender. Já. Sério? Isso é uma espécie de anamnese mesmo, de eu virar e falar, o que você tá consumindo aí?
Porque a mãe chega pra gente já com todo um repertório de informações que, às vezes, ela está interpretando de uma forma segura para o filho dela e não está seguro. Então, por isso que não basta ter Instagram. Sim. E tô ali com as informações do Instagram e tô tranquila. Nada substitui esse nada acompanhamento substitui alguém de confiança que vai olhar pro seu filho e vai falar, tá legal. Ou então vai virar e falar, não tá legal, volta daqui uma semana, volta daqui a 15 dias. Vamos mexer nisso, vamos mexer aquilo. Tá? O Instagram trouxe algumas coisas boas, mas o Instagram deu uma balançada ruim nessa maternidade, viu? Deu, acho que em todos os pontos. Né? Sim. E quando a gente fala assim sobre a introdução alimentar, a gente Sim. tem as expectativas, Sim. a gente tem a realidade. Sim. Olha o Instagram aí, expectativa e realidade. Você já teve o podcast com a Luísa Miranda, né? Que é Sim. nutricionista maravilhosa. Então, acho que do ponto de vista de nutrição, de como que a gente vai fazer, vai estar lá, né? Muito bem colocado. Mas eu acho que como pediatra eu posso trazer que a introdução alimentar é um grande marco do desenvolvimento, que é o encontro dessa criança com as comidas, com texturas, com cheiros, com cores novas. Então, ali eu estou muito mais interessada em ver a criança interagindo com essa comida, entendendo que comer é socializar, comer é estar com o pai, estar com a mãe, muito mais do que propriamente encher barriga. É claro que eu vou dar comida de qualidade, é claro que eu vou dar uma variedade de alimentação, mas eu estou muito mais ali interessada em fazer com que essa criança entenda que comer é bom, literalmente bom. Que comer é um momento agradável, que comer é um momento tranquilo. Porque muitos dos transtornos alimentares que os adolescentes e na idade adulta a gente tem, né, compulsão alimentar, anorexia, é por causa de um mau encontro inicial com a comida. Um dever de comer, tem que raspar esse prato. As trocas, né? As trocas, né? Come isso que você ganha aquilo. Só vai ir no parquinho quem comer tudo. Né? Às vezes a criança não quer comer tudo. O tudo dela é metade do prato, ela está satisfeita, né? A gente não é assim, tem gente que quer comer mais, tem gente que quer comer menos, tem gente que bebe tantos litros de água, tem gente que toma menos e tá tranquilo ali na fisiologia dele. Então, temos aí várias formas de entender as diferenças entre as crianças e a gente, como profissional que está ali no cuidado materno-infantil, conseguir entender se essa família está dentro do seguro, dentro do esperado, mais uma vez acompanhando os marcos do desenvolvimento e o ganho de peso dessa criança e protegendo esse momento aí de 6 a 12 meses, que é um momento mais importante desse encontro da criança com a comida. É muito linda a introdução alimentar. Eu ia perguntar o papel do pediatra, assim, na introdução alimentar. É muito orientar. É primeiro ver se a criança está preparada, né? Então, a consulta de 6 meses, ela é a consulta, assim, para falar, olha, mudamos de paradigma. Sinais de prontidão. Seu bebê agora vê o mundo sentado. É uma mudança de paradigma. O bebê viu o mundo deitado, recostado. Agora ele vê o mundo sentado. Eu vejo o mundo de uma outra forma. Eu tenho domínio do meu pescoço. Eu pego a coisa, olho, levo na minha boca e sinto. Olha que mudança de vida para um bebê meses atrás que ainda nem enxergava as coisas direito. Sim. Então é muita evolução no primeiro ano. E a revolução da introdução alimentar, ela é sensorial. Então, eu quero essa criança explorando, passando no cabelo, pegando. Não precisa de fazer o BLW, que é aquela abordagem que a gente faz a criança pegar a comida inteira, né? Com aqueles critérios de segurança. Não precisa de ser o BLW, mas dá para a criança essa oportunidade dela pegar, dela encostar, dela sujar, dela brincar mesmo, né? O nosso termo é brincar, mas para a criança é experimentar. A criança está ali experimentando com todos os sentidos dela aquela comida. E é aquilo que vai fazer com que ela tenha um bom registro e uma boa relação com a comida no futuro. Então, isso é também muito positivo e muito legal. Não ter medo do sujo. Não ter medo do sujo. Se tiver cachorro em casa ou galinha em casa. A Luísa Miranda tinha galinha na introdução alimentar da Maria Flor. Ela falou com vocês? Não, e aí? Aí a galinha comia. Ela resolvia o resto. Aí a Maria Flor tava lá fazendo o BLW dela, jogava tudo a galinha chegava e comia. Tá vendo, gente? Então a introdução alimentar, ela tem que vir junto com uma estimação. Pra vir a limpeza uma de seguida. Mas eles moravam em casa, né? Outro contexto. A gente tem uma breve, assim, dificuldade também nisso daí, porque a introdução alimentar, muitas vezes, ela bate com o retorno ao trabalho. Sim, que é também uma grandíssima virada. E uma ansiedade muito grande para as famílias também. Sim. Eu tenho mãe, inclusive, só um ponto, que elas começam a armazenar leite com 3 meses. Sim. Mas assim, né, e
cabe orientação. Não precisa se acalma. Sim. Vamos organizar tudo. Se começou a fazer, tá sobrando leite, pode armazenar. Vamos guardar mesmo. Eu não proíbo, não. Mas eu também vejo isso como uma ansiedade. Isso, né? eu assim, preciso de guardar pra não faltar E lá, essa ansiedade pode aí ser também um flagra de uma culpa. De tipo, eu vou voltar a trabalhar. Eu vou ter que voltar a trabalhar. Então, assim, esse apoio de rede de apoio é da rede de apoio, né? Todo mundo que está ali, a rede de apoio paga, né? Faxineira, cozinheira, se tiver em casa, o que tiver em casa ali te ajudando. É todo mundo entendendo que essa mulher também está numa virada muito difícil da vida dela, que ela tem que se dividir em duas, tem que deixar uma mãe em casa e tem que sair para fora para trabalhar, né? Muitas vezes a mulher não vai ter essa escolha de não voltar a trabalhar. E aí, esse retorno ao trabalho também é um momento, assim, de muita quebra no desenrolar da criança, no desenvolver da criança. Então, de fato, quanto mais você se planejar melhor, né? Quanto mais você programar e conseguir, às vezes, até simular o seu retorno ao trabalho, uns 15 dias antes, não precisa ser 3 meses, mas uns 15 dias antes, você simula mais ou menos que horas que a criança vai tomar o leite, né? Lembrando que a introdução alimentar, ela não substitui o leite. Então, tem mãe que fala assim, começou a dar banana, deu banana, não vou dar mamar. Não, você vai dar mamar antes, durante e depois da banana. Tá? A banana vai entrando ali, vai chegar uma hora que ele vai comer bem a banana e que aí não vai ser necessário mamar. Mas que não é lá. assim com 6 meses. Então, existe essa expectativa que a gente tem que quebrar, né? De que o bebê não vai começar a comer e largar o tanto de leite que ele toma. A gente vai fazer uma programação aí de como que essa criança vai receber esse leite na ausência materna e a mãe vai fazer aí as combinações que ela pode. Às vezes ela consegue, às vezes tem algumas brechas, algumas empresas dão home office, pelo menos alguns dias na semana, para a mãe que voltou de licença maternidade, algumas coisas nesse sentido, sabe? Algum apoio nesse sentido, também é uma programação legal. Uma coisa que eu recomendo para as mães também é que se ela tiver férias para tirar, tem mãe que gosta de fazer assim, tirar 6 meses de licença ou 4 meses e já emendar com férias. Aí tem mãe que eu já falei, segura essas férias, volta, faz 15, 20 dias e tira essa férias de novo. Para você também se adaptar nessa nova mulher que você é. Porque às vezes a mãe volta a trabalhar, já acabou de tirar férias, ela só tem 1 ano para tirar férias de novo, ela quer morrer. Entende? Então guardar essas férias ou tirar 15, depois deixar mais 15, tirar 10. Então essa mulher consegue manejar aí um pouquinho essas férias para conseguir dar uma respirada, para ela se encontrar como pessoa mesmo depois do retorno ao trabalho, depois de ter tido um filho. O que é difícil. O que é muito difícil. Essa reviravolta. Eu achei de todas as fases a mais difícil retorno ao trabalho depois do 2º filho. Porque eu falava, gente, eu deixo 2 crianças em casa, eu vou trabalhar, você tá doida? O que eu tô querendo, né? O que eu tô caçando. Era assim, sabe? Aí eu chegava em casa, antes, quando era só o Gael pulava em mim e ficava mamando. Agora eu chegava em casa e pulam, né? Hoje eu chego em casa de tarde do consultório, eu sou engolida literalmente por 2 crianças. E é isso, são 2 demandas que a gente tem que aprender a chegar em casa ainda com gás para 2 demandas aí que demandam de verdade, né? Mas que é gostoso, que vale a pena. É muito bom. O recado que a gente dá, né, tanto do retorno da maternidade, tanto do se permitir, né, Brenda, disso, e o retorno que tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente precisa de voltar, o bebê vai precisar de ter um outro cuidador. Acho importante esse cuidador, seja uma pessoa contratada, seja uma pessoa da família, entender também as ideias, né, as ideologias ali daquela família, para dar essa continuidade. Às vezes é uma mãe que fica ali fora de casa 8 horas por dia, mas às vezes é uma mãe que consegue ali, resolve uma coisa, volta e fica um tempo e tudo. Mas se essa criança fica, né, com essa pessoa que está participando aí das mesmas ideias, as mesmas ideologias da família. A gente vê uma continuidade. É a continuidade. E aí, por que eu falo isso? Porque depois, quando essa mãe chega em casa, talvez, não sei se ela vai sentir menos culpa, né? Mas que
que seria legal, mas ela vai ter essa continuidade, ela vai ficar mais tranquila, né? De que o que ela estava planejando, o que ela estava almejando ali para aqueles filhos, tá sendo contínuo, que essas crianças estão ficando com quem gosta também. Sim. Isso dá um quentinho dá um quentinho também, no coração, né? De você estar lá no trabalho, né? Falar, não, meus filhos estão bem cuidados. A alimentação está acontecendo, não está dando besteira, não é alguém que fica dando doce, né? Sim. E, enfim, todas aquelas situações. Sim. Acho interessante essa programação. Sim, a programação. Que você falou com quem... E esse alinhamento, assim, das pessoas te respeitarem, né? Independente de ser uma rede de apoio paga ou não paga, as pessoas entenderem essa forma de criar e as pessoas estarem de coração aberto para entender as demandas da criança. De que se a gente está aqui deixando a criança se lambuzar com a manga, não é porque a gente está deixando mimar a criança, não. É que a gente está vendo uma necessidade, um momento sensorial da criança, a gente tá trazendo aí o melhor para a criança. Eu sei que faz bagunça a gente suja e pronto. Né? Pensando no bem da criança, vai valer a pena. E que não vai sujar pra sempre. E não vai sujar pra sempre. Né? Vai sujar ali um tempo e depois tudo vai se resolver. Ela vai comer com colher. Ela vai comer com colher, bonitinho, vai. Vai chegar lá. Hoje, quando eu vejo o Gael comendo com colher, eu falo, gente, foi muita luta. Porque o Gael foi muito BLW raiz, sabe? E aí eu lembro de eu fazendo BLW, às vezes, em restaurante, e os garçons, assim... revoltados, assim, olhando e falando assim, gente, o que é aquilo ali? E aí, assim, eu tentava limpar, né, mas era bagunça mesmo, assim, era bagunça na mesa, e eu sustentando aquilo ali, sabe? E aí depois a gente dava aquela limpadinha, porque também ninguém é obrigado. Mas a gente dava aquela limpadinha, foi assim. Sabe? Mas BW raiz, e valeu a pena. Hoje o Gael come de tudo. Adora tudo. Boa. Sim, tem hora que ele prefere algumas coisas, né? E, mamãe, hoje eu não quero arroz e feijão. Eu falo, beleza. Aí no outro dia come feijão como se não tivesse, né? Amanhã, sabe? Eu falo, beleza, então tá bom. É isso mesmo, é sobre isso, né? Brenda, amei ver você de novo. Também, querida. Amei mais um episódio do podcast. Espero que a gente volte. A gente tem o tema aí do desfraude, a gente tem tema de muitas outras coisas. E tô aberta para mais tema pra gente chegar aqui e falar mais. Vai ser ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, querida. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.